Milhares de profissionais e empresas como Vale do Rio Doce e Coca-Cola atestam a qualidade da Cefis e o seu seleto grupo de instrutores. Já são mais de 100 mil profissionais atualizados pelo sistema Cefis. O propósito da Cefis é tornar toda informação disponível em conhecimento adquirido. É tornar ridiculamente simples qualquer pessoa aprender a ensinar qualquer coisa. Porque quem tem o verdadeiro poder é quem tem o conhecimento. Olá pessoal, sou o Thiago Arantes, estou aqui para a gente falar sobre contabilidade de custos. Bom, antes efetivamente da gente falar contabilidade de custos, é importante a gente entender um pouquinho sobre os conceitos e a identificação de operações com mercadorias, que em grande parte dos custos hoje estão relacionados quando a gente fala de movimentação de mercadorias. Compra de matéria-prima, compra de produtos para revenda, outros tipos de estoques que, por mais que não seja matéria-prima, material de embalagem, produto para revenda, mas também fazem parte dos estoques. Então aí a gente vai conversar inicialmente de uma forma mais conceitual, depois a gente vai falar especificamente da norma, trazer alguns exemplos, alguns exercícios, e por fim a gente vai focar nos terminologias da contabilidade de custos que são utilizadas, beleza? Bom, primeiro, quando a gente fala de mercadorias, nada mais nada menos são os bens adquiridos por estabelecimentos comerciais com a finalidade de revenda. Então, eu faço uma aquisição de um determinado item com o objetivo de revender. Então, a mercadoria é algo que eu revendo. O produto é algo que eu vou para uma produção. E os insumos é aquilo que eu utilizo na minha produção, tá? Então, a gente tem já começa a falar alguns conceitos, alguns entendimentos. Bom, apurar o resultado com mercadorias corresponde a verificar se houve lucro ou prejuízo nas transações de compra e venda. Estou vendendo por um valor maior do que eu comprei ou menor do valor que eu comprei. Se for menor, eu tenho o quê? Um prejuízo. Se ele for maior, eu terei um lucro. Então, a gente tem aí uma formulazinha básica para apurar o resultado com as mercadorias, que é resultado de vendas com mercadorias é igual a venda menos o CMV. CMV nada mais nada menos é o custo da mercadoria vendida. Bom, para apurar as vendas é muito simples. A gente vai lá, tira um relatório de vendas, soma o valor total das notas fiscais, pega um livro fiscal que a gente tem a informação do total de vendas. Mas o custo, esta é uma informação mais complexa, na qual a gente vai precisar ter alguns mecanismos, alguns meios, e existem critérios de apropriação desses custos. Bom, imagina só, pessoal, um estabelecimento que revende uma única mercadoria, na qual a mesma é adquirida de diferentes fornecedores com preços e prazos distintos. Então, eu terei o quê? Custos que não necessariamente vão ser sempre o mesmo. Então, fica complicado a gente identificar o custo. Agora, pense em um estabelecimento que revende vários produtos que podem ser adquiridos de outros tantos fornecedores. A gente, se apurar o custo de um determinado item, que eu tenho diferentes aquisições por preços, por valores de aquisições diferentes, de fornecedores diferentes, já é complexo. Agora, imagine quando eu tenho uma infinidade de produtos. Imagine um supermercado, na qual eu tenho diferentes produtos adquiridos de diferentes fornecedores, cada um a cada momento é por um custo, é um momento que ocorre. Então, a gente tem vários complicadores aí para prejudicar, e não prejudicar, digamos, dificultar a nossa análise de custo. Bom, quando a gente vai para uma entidade de menor porte, geralmente os custos de cada produto de venda são controlados de forma individualizada. Portanto, o CMV é calculado apenas no final do período, quando é feito o inventário. O que é o inventário? É o processo do levantamento físico da contagem. Quando a gente vai para as empresas menores, como que eles fazem essa apuração desse custo? Eles nada mais nada menos chegam no final de um determinado período, vai lá e conta os itens, identifica os preços de aquisição, os últimos, valora e fala, esse é meu inventário. Então, vai-se o baixa de tudo que comprou e reconstitui o inventário no seu ativo. Então, acaba que tudo que comprou, menos a reconstituição do ativo, chega-se do quê? No custo da mercadoria vendida. É um critério que não é aceito hoje pelas normas, tá? Mas, infelizmente, é um critério que é muito comum. Quando a gente fala de legislação fiscal, ele ainda é aceito. Então, quando a legislação fiscal aceita, acaba prejudicando um pouco a nossa norma contábil. Porque, quer queira, quer não queira, no nosso país ainda a legislação fiscal, tributária, ela é mandatária em algumas ações, tá? Bom, as empresas de maior porte, mais organizadas, procuram controlar os custos de cada venda, mantendo o controle de estoques para cada tipo de mercadoria adquirida. Então, cada item que entra, cada item que sai, ele tem um controle individualizado de custos. Para esses controles individualizados, existem basicamente 3 métodos, que é o PEPS, o primeiro que entra, o primeiro que sai,
O EPS, o último que entra, o primeiro que sai, e o preço médio ponderado. Bom, e o inventário permanente é quando a gente tem um controle mais afiado, acompanha o movimento item a item, número a número, entrada a entrada, saída a saída. Como a gente já falou, a gente tem esses 3 critérios específicos. O PEPS, o próprio nome já é claro. O critério de identificação das mercadorias vendidas está relacionado ao prazo dos itens no seu estoque. Portanto, o primeiro item é o primeiro a sair. O objetivo é avaliar o estoque final pelas aquisições mais recentes. Se o primeiro que entra é o primeiro que sai, o que vai sobrando no estoque são o quê? Os últimos adquiridos. Então, o que ele diz aqui, o objetivo? Avalie o estoque final pelas aquisições mais recentes e o custo das mercadorias vendidas pelas aquisições mais antigas. Primeiro a entrar é o primeiro a sair, já realizei no meu resultado. O último que entrou, ele ainda não saiu, porque eu realizei primeiro esse. Então, o meu saldo de estoque é pelos mais novos e o meu custo médio é pelos mais antigos, tá bom? O EPS, pessoal, ele não é aceito nem pela legislação contábil e nem pela legislação societária, e nem pela legislação tributária. Então, não vamos nem resolver um exercício dele, não. Mas a gente faria o quê? Se fosse no modelo que a gente fez, a gente teria uma inversão. Eu sairia primeiro com os itens adquiridos com o custo unitário de R$ 36,39 para depois ir para o custo de R$ 32,74, tá bom? Aí, pessoal, a gente tem especificamente o custo médio. O que o custo médio diz para a gente? O custo médio fala, neste método é efetuada uma média dos custos de entrada e são recalculados a cada movimentação. Lembra que a gente fez 2 compras no nosso exercício? Comprei um, depois comprei. Junta tudo, faz uma média. Aí a venda realiza pelo quê? Pelo custo médio. Estes métodos que a gente acabou de falar é o inventário permanente. O que é o inventário permanente? Permanentemente eu estou controlando meus estoques. Inventário periódico, numa determinada data. Permanente, todo momento. É constante o acompanhamento. Por isso que no início eu trouxe o texto dizendo, para as menores empresas utiliza-se o inventário periódico. Porque muitas das vezes pode ter uma dificuldade de ter um sistema, ter um RP, alguma coisa nesse sentido. Enquanto que eu vou para uma outra empresa de maior porte, eu já tenho um controle mais qualificado, tenho um acompanhamento, tenho um sistema que eu consigo analisar item a item, movimento a movimento, tá bom? Bom, o inventário periódico, nesse caso, são levantados mediante contagem física dos saldos de estoques na data do encerramento do período, sendo o estoque apurado nessa contagem denominado de estoque final. Então, o inventário permanente vai se controlando e aí a gente chega, o inventário periódico, a gente chega num determinado saldo, como eu acabei de falar. Então, o inventário periódico, o custo utilizado para avaliação nessa temática é o custo ao mercado dos dois, o menor. Então, a Lei 6.404, lá no artigo 183, traz esse critério, e o CPC 16 das pequenas e médias empresas traz esse critério. Só que a gente tem que observar o seguinte, as movimentações dos itens devem ser efetuadas de forma individualizada. Quando eu adoto o critério periódico, por mais que a legislação traga a fundamentação que a gente deve se definir esse tipo de critério de custeio, a movimentação em si ela acaba sendo divergente. Então é algo que a gente tem que observar. Quando a gente fala de custos, a gente sempre tem que pensar e buscar a norma contábil que trata de estoques, que é a NBCTG 16, vinculada ao CPC 16. O que ela diz? Que o objetivo da norma é estabelecer o tratamento contábil para os estoques e a questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto o valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as respectivas receitas sejam reconhecidas. Interessante, estoque, gente, é um ativo. O que a estrutura conceitual diz que ativo é? Ativo é um item que existe uma expectativa de que se gere um benefício futuro. Então, se eu tenho um item que está registrado no meu estoque e não há perspectiva de benefício futuro, não é estoque. Como assim? O produto venceu. Então, se o produto venceu, eu não vou vender, não vou gerar benefício. Eu tenho o quê? Uma perda. Assim como se eu tenho um determinado item que eu adquiri,
que eu tenho uma expectativa, comprei esse eletrônico para vender, vem uma tecnologia nova, aquele eletrônico não se realiza, não vende mais, eu tenho o quê? Uma perda, ele deixou de ser estoque, eu não vou ter benefício. Então a gente tem que olhar muito friamente para isso. Sempre quando se falar de estoque, ele tem que estar cumprindo a regra básica de um ativo, que gere um benefício futuro, tá? Bom, o que a norma estabelece? Essa norma aplica-se a todos os estoques, com exceção dos produção e andamento proveniente de contrato de construção, incluindo os contratos de serviço diretamente relacionados, instrumentos financeiros, ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto agrícola no ponto da colheita. Diferente, hein? Ativo biológico de, por exemplo, plantação de cana é um ativo biológico. A cana de açúcar já cortada já não é mais um ativo biológico, não é um estoque. O ativo biológico é aquele que está em formação. Depois que ele é cortado, acabou. Ele já não é mais ativo biológico, ele é um item específico de estoque. Então, uma plantação de tomate é um ativo biológico. Tomate já colhido, aí ele não é mais um ativo biológico, ele é um estoque mesmo. Então, vai ser um determinado momento que vai ocorrer uma ruptura, ele deixa de ser um ativo biológico, se enquadra como um estoque, tá bom? Bom, definições importantíssimas. Segundo, os seguintes termos são usados para essa norma como significados de especificados. Estoques são ativos mantidos para a venda no curso normal dos negócios. Então, ativo é aquilo que eu adquiri na expectativa de vender. Produto para revenda, loja de calçados, supermercado, loja de roupa, loja de veículos. Então, tem vários critérios, beleza? Bom, em processo de produção para a venda, matéria-prima, material de embalagem, produto e processo. Está vinculado com o processo produtivo e será consumido como item da produção. Matéria-prima, produto e processo, produto de embalagem. Material de embalagem e o próprio produto acabado, que é ele finalizado, tá bom? Bom, posso ainda ter na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Imagine o seguinte, você tem um determinado maquinário que ele é movido a óleo diesel. O óleo diesel, pessoal, ele não é uma matéria-prima, ele não é material de embalagem, não é um produto em processo, mas ele é consumido no processo produtivo. Outro exemplo, você tem uma empresa de reformas na qual você fornece os materiais, tijolo, cimento, areia, tinta. Então, esse também é o que? Materiais ou suprimentos que serão consumidos no que? Na sua prestação de serviço. Você tem uma empresa revenda de bebidas, você tem veículo próprio, frota própria, e você tem um tanque de combustível lá dentro da sua empresa. Aí você compra o combustível direto de uma distribuidora, coloca lá para abastecer os seus veículos. Então a gente está falando também de quê, pessoal? De um estoque na forma de materiais ou suprimentos que serão consumidos, não transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. O valor justo é um dos critérios para se chegar no valor realizável líquido. É o valor que eu consigo trazer de volta para a entidade na hora que eu realizar esse item. Então, para chegar no valor realizável líquido, eu preciso entender qual que é o valor justo. Porque o valor de custo é aquilo que custou para ter aqui, como o próprio nome já diz, custo. Entretanto, o valor realizável líquido vinculado ao valor justo é o valor que eu consigo colocar esse item para o mercado. Tá bom? Bom, mensuração. Os estoques objeto dessa norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. O que a gente tem que entender? Que o custo do valor realizável líquido ou custo dos dois, o menor. Ah, Thiago, eu comprei o item por 1.200 e vendo ele por 2. Bom, então, dos dois, o menor. Valor realizável líquido é os 2.000. Valor de custo, 1.200. Então, dos dois, o menor. Meu custo é menor? É esse valor que eu mantenho. Então, é isso que eu tenho que observar. Ficar bem tranquilo com relação a isso aí. Tá? Agora, o que vem a ser um custo do estoque? O valor do custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e transformação ou outros que foram efetuados para se ter ele em condição e localização atuais.
aquisição e transformação. São os principais itens de custeio. O que é um custo de aquisição? E muito importante a gente ficar bem atento com isso aí, que lá no exame a gente vai ter essa situação, que ele sempre coloca essa questão fato, que sempre tem. Tá? Observe, o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis perante o fisco. Vamos entender. Fiz uma aquisição de um determinado item. Aí está lá assim, valor da nota fiscal, 10, 100. IPI, 10, valor total da nota, valor dos produtos, 100. IPI, 10, valor total da nota, 110. Gente, eu tenho o direito a recuperar o IPI? Não. Então, ele é o que? Custo. Então, qual que é o custo do meu item nesse momento? Custo de aquisição, 110, tá? Bom, aí, dentro desse 110, tem um ICMS de R$20 e eu posso creditar. Então, eu vou pegar o 110 menos o 20, porque o parágrafo está dizendo aqui, ó, entre parênteses, exceto os recuperáveis perante o fisco. Então, nesse momento eu gastei, vamos pensar que eu paguei à vista, 110. Só que, na verdade, na hora que eu paguei os 110, eu comprei o quê? 90 de produto e 20 de imposto. Como assim, Thiago? 20 de imposto? Sim, porque se eu tenho direito a acreditar, não é estoque. É um imposto a recuperar, é uma outra categoria de ativos. Isso que a gente tem que entender. Os impostos não recuperáveis somam. Exemplo, o IPI que a gente acabou de falar. Mas os impostos recuperáveis, eu tiro eles. Tiago, minha empresa dá direito a acreditar ICMS, IPI, PIS e COFINS. Pega o valor e vai tirando eles. Destina cada um para suas contas. Vai sobrar o seu custo do produto. Ok? Então entendemos. Bom, bem como os custos de transporte. Tive um frete sobre compra. Adiciona o frete sobre compra ao custo de aquisição. Seguro. Para transportar eu tive que fazer um seguro. Também adiciona. Manuseio e outros itens diretamente atribuídos à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Bom, na hora que eu fui lá comprar o produto, eu tive que contratar um serviço de um terceiro, porque o produto era granel, pó, e eu tive que contratar um terceiro para juntar ele para o meu caminhão. Esse serviço que foi feito, esse manuseio, tá? Esse serviço faz parte do quê? Meu custo de aquisição. Imagine só, uma determinada empresa faz importação de uma matéria-prima lá, a matéria-prima vem de outro país. Já teve o quê? A nota fiscal da importação. É custo no estoque. Na hora que o produto chegou, vamos esquecer os impostos, vamos focar só nos outros itens. Na hora que o meu produto chegou, o produto chegou lá, granel, pó, eu tive que contratar uma empresa para tirar do navio e pôr nos caminhões, para os caminhões virem para a minha empresa. Esse serviço, custo do meu estoque, custo de aquisição. Aí o caminhão saiu lá do porto, de um determinado lugar, de, sei lá, do Paraná até Brasília para trazer o produto. Tive um frete. Beleza, esse frete é custo do meu estoque. Para fazer esse frete eu também contratei um seguro. Custo do meu estoque. Thiago, só que na hora que o produto saiu lá de Marrocos, até chegar no porto lá de Paraná, no Brasil, teve um frete internacional. Minha conta? Custo também. Teve um seguro internacional. Custo também. Na hora que chegou lá no porto, teve que pagar uma taxa de marinha mercante. Custo também, pessoal. Então, o custo de aquisição é tudo aquilo que a gente teve para ter o item agora, em condição de utilizar, exceto os impostos recuperáveis e também o quê? Os descontos comerciais, abatimentos e outros semelhantes que devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então, tudo isso faz parte do meu custo de aquisição. Tenho que observar muito bem essas situações, tá bom? Quando eu falo de custo de aquisição, é muito importante a gente lembrar do ajuste a valor presente. Existe a NBCTG 12, que trata do ajuste a valor presente, e quando a gente fala da norma contábil para pequenas e médias empresas, NBCTG 1000, fala que é o quê? É a estimativa do valor presente descontado de fluxo de caixa líquido no curso normal dos negócios. Ele está querendo dizer o seguinte, o custo do meu estoque é o meu custo que seria à vista. Se por algum motivo eu compro um estoque com prazo muito dilatado, então tem o quê, pessoal? Tem juros embutidos nessa operação. Eu preciso tirar o efeito desses juros, por mais que não esteja na nota e esses juros estejam embutidos em nota fiscal e tudo. Tá? Então eu tenho um juros que está embutido. Se a vista é 130, se eu fosse comprar, se a prazo é 130, se eu fosse comprar a vista era 100. Então qual que é o valor do meu custo de estoque? 100. Os 30 mil é juros que vai realizar no futuro.
Vamos dar uma olhada num exemplo aqui. Bom, imaginemos a seguinte situação. Foi efetuada uma aquisição de estoques a prazo com os seguintes dados. Comprou-se no dia 30/6 X4, vai pagar no dia 30/6 X6, tá bom? E vai pagar depois de 2 anos, R$100.000. E ele vai vender o estoque em 15/7 de X4 por 110 mil. Então, o que a gente tem que entender? Eu vou pagar daqui 2 anos 100 mil. Gente, alguém vende para receber depois de 2 anos sem cobrar juros? Não, então tem que ter os juros. Na hora que a empresa forneceu a taxa de desconto, fizemos o cálculo e achamos que eu tenho os juros embutidos de 25 mil. Então, qual que é o meu custo de aquisição? É o 100 menos os 25. Então, o meu custo de aquisição é 75. Então tá bom. Então, se eu vendi por 110, o lucro operacional é 110 menos 75, eu tenho um lucro operacional de 35 mil. E ele vem e explica pra gente, olha, é 25 mil no qual eu tenho 6 mil de juros no primeiro exercício, depois 12, depois 7. Como que fica a contabilização disso aqui, gente? A gente faz da seguinte forma. No ato da compra, debito meus estoques 100 mil, credito meus fornecedores 100 mil. Então, bom, Thiago, beleza, entrei com estoque de 100, fornecedor de 100. O meu custo de estoque é 100 e o meu fornecedor nesse momento é 100? Não. Por quê? Porque passou o tempo, não tem ainda juros para ser reconhecido. Então, eu faço o lançamento numa redutora de estoques a título de AVP. Então, eu vou pegar qual que vai ser o saldo líquido do meu grupo de estoques? 100 menos 75. E o meu fornecedor, os meus contas a pagar? Eu vou ter 100 menos a redutora lá de encargos financeiros a apropriar, 75. Bom, beleza. No momento que eu fiz a venda, então o que a gente vai fazer? O lançamento. Aí a gente vai fazer um lançamento da baixa do meu estoque. Gero primeiro o duplicados a receber 110 e a receita de venda 110. Bom, e qual que é o meu custo da mercadoria vendida? Eu vou baixar o meu estoque 100, mas eu vou baixar também uma redutora do meu CMV. Então, meu custo de mercadoria vendida vai ser 75. Tá bom? Então, eu tenho estas operações que eu vou chegar. Então, se eu elaborar uma DRE aqui do lado, DRE, de uma forma bem simples. Receita, custo. Custo. Eu tenho uma receita de 110 e o meu custo vai ser esse menos este aqui. Então, eu tenho um lucro bruto de 110 menos 75. Chego aí nos 35 mil de lucro bruto. Esse é o saldo da minha operação. Ok? Bom, então, o ajuste ao valor presente ele veio para tirar o efeito dos juros que pode estar embutido na minha operação. Então, nos casos que é uma questão na qual ele fala o preço de aquisição a prazo é tanto, à vista, a gente precisa fazer o quê? Tirar o efeito desses juros para identificar efetivamente qual que é o meu estoque e no momento da venda para eu conseguir achar o meu lucro bruto, porque muitas das vezes o exercício vai te trazer isso e ele vai pedir o lucro bruto da operação. Então a gente precisa entender tanto o conceito do estoque, mas como a sua realização lá no próprio resultado, tá bom? Bom, beleza. Seguindo aí, pessoal. Outro custo que a gente tem, como o custo do AVP, eu trouxe para a gente trazer e entender uma aquisição. Porque ele foi um decorrente de compra. Agora tem o custo de transformação. O que é o custo de transformação? Ele inclui todos os custos diretamente relacionados com a unidade produzida ou linha de produção, mão de obra, energia, GGF, que são os gastos gerais de fabricação. O custo de transformação é tudo que eu tive para pegar um determinado item e transformar em outro. Então, esse item que pode ser um produto em processo, como pode ser um produto acabado, o que está compondo ele? Está aqui o item, mas ele tem matéria-prima, tem material de embalagem, tem energia, tem mão de obra, tem depreciação. Então, isso é o meu custo de transformação, tá bom?